Em 1979, um filme dirigido por George Miller, na base do pouco dinheiro, do pouco orçamento, no interior da Austrália, com um elenco de atores recém-formados desconhecidos, lançaram um filme que marcou a história não só do cinema de ação, mas como muito do cinema de ficção que veio após na década de 80. Bem-vindos, eu sou a Van. Aqueça aí seus motores, abasteça seu V8 e se prepare para acelerar aí com o seu Interceptor, porque hoje nós vamos para as rodovias perigosíssimas da Austrália com Mad Max. Mad Max. Na estreia do novo dia do Cinema em Casa. Amanhã, 9h30 da noite. A trilogia original, na verdade, né? Esse aqui é o primeiro de 79, mas toda a trilogia aí com o Mel Gibson estourou. E é claro que no Brasil marcou muito aí a minha infância, pré-adolescência, assistindo lá no SBT e na Globo, né? O Cinema em Casa, Tela Quente. Passou lá os 3 filmes, né? Todos com assim, grande destaque e sucesso na época. Dublagem, que é característica aqui do Brasil, sempre muito bem feita. E assim, eu assistia na época, achava muito assim, já fiz um vídeo aqui no canal sobre os grandes carros do cinema, assim, né, que marcaram. Porque, né, ele é um road movie, né, um filme de estrada, com violência, né, com ação, com violência. Mas no caso do primeiro filme, ele é um cinema, assim, um filme quase de graduação de faculdade, vamos dizer, porque ele foi feito muito na raça, né? O George Miller, o australiano George Miller, né, junto com o seu colega James McCloskey, né, os dois australianos, tinham esse projeto, uma ideia de fazer um filme. George Miller é médico formado e ele trabalhava lá nos hospitais, eu acho que de Melbourne, lá na Austrália, atendendo muitos casos, né, ambulância e muitos casos de acidentes. Claro que estamos falando ali da década de 70, ainda assim muito, acho que muito, além dos carros serem muito rápidos e sem um sistema de segurança, né, uma tecnologia de segurança como nós temos hoje. Então, acidentes eram bem comuns e ele atendia muitas pessoas com traumas, assim, né, fraturas, membros, assim, bem machucados, né, inclusive com amputações e tudo. E isso acabou ficando com ele, assim, né, era uma coisa que marcava muito o trabalho dele, ali, atendimento e pronto-socorro. Inclusive as primeiras ideias, e ele tinha essa ideia de fazer um filme, mas sem muito orçamento e sem ajuda, né, de um grande estúdio, assim, um cinema bem independente mesmo. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? E foi o que eles conseguiram fazer com muito esforço. E esse roteiro, Mad Max, aí, ele foi se adaptando, né, de muitas formas. A primeira ideia do George Miller era, inclusive, usar a ambulância, né, acompanhar ali um personagem que trabalharia na ambulância, ou, se não me engano, um jornalista lá que acompanharia essas ambulâncias que atendiam esses acidentes, né, nas autoestradas lá da Austrália, né? Como a gente vê no filme, né, a Austrália tem muito assim, território enorme e muita parte assim, não deserto no sentido de areia, né, mas deserto no sentido de só o terreno lá com a autoestrada onde você pode andar, né, teoricamente em alta velocidade, sem trânsito, né? Claro que os acidentes aconteciam, mas, né, por causa de abusos e também tinha uma cultura, né? Acho que jovem, assim, também de muitos, né, de alta velocidade, rachas, ali uma cultura automobilística meio perigosa lá nessa época dele. E o roteiro foi se adaptando. Quando eles decidiram realmente trabalhar e tirar essa ideia do papel, isso acabou sendo transformado de várias formas para que isso pudesse ser de uma forma prática, né? Então, por exemplo, eles não conseguiriam usar uniformes, né? Depois o personagem ali do Max, né, acabou se tornando um policial, mas eles não poderiam, por exemplo, usar viaturas policiais e uniformes policiais australianos, né, até por questões de logística e orçamento, né? Então eles acabaram criando esse mundo
pós-apocalíptico, né? Um mundo, assim, não necessariamente não existe um tempo, né? Ele só diz alguns dias no futuro, no início do filme, né? Então a solução foi esse mundo pós-apocalíptico, onde eles poderiam usar esses carros customizados conforme eles conseguiam montar. Eles não tinham orçamento, né, para os carros e também para, né, os uniformes acabaram sendo uniformes de couro, né, roupas de couro que esses agentes policiais rodoviários que ainda restavam, que inclusive isso justificaria o baixo orçamento, né, com a história de que o mundo já estava indo lá pro buraco, né, o mundo já estava sendo destruído, devastado, então não existiam grandes construções, grandes carros, né, e isso no filme foi usado de uma forma como se tivesse já realmente um mundo bem devastado lá nessas wastelands, né, nas terras lá australianas. Isso acabou funcionando, né, inclusive encontraram um elenco ali, tinha muitos dublês, né, obviamente, para as cenas de ação. Eles sabiam que teriam investimento, poucos carros para usar, né, existiam muitas cenas de destruição, de acidentes, e com os dublês que se arriscariam muito, os atores, e caso eles não teriam muitas opções de filmagem, né? Caso algum carro fosse destruído ali, ele não poderia ser reposto, né? Inclusive o Interceptor, né? O carro que marcou esse filme, né? O Interceptor, que foi um Ford Falcon GT, né? Com motor V8 de 74, foi adaptado ali, pintado todo de preto, que é o grande carro ali, um dos grandes personagens, né? Junto com o Max, é um dos grandes personagens. Pode crer, cara, não tem pra ninguém, é pau puro. Esse é o último dos motores V8. Ele bebe nitro e tem 4 fases também. Fala pra ele, cara, fala pra ele. Tem carburação dupla, 600 HPs, é terrível. Isso aí, não dá pra competir com isso, não. Ele tá vidrado, cara. Ele adora. O orçamento total, então, que foi levantado pelo diretor, pelo George Miller e seu sócio, foi de $400 mil, juntando aí uma grana deles com um investidor, um produtor executivo, que eles acabaram conseguindo um pequeno investimento, que foi o Byron Kennedy, né? E aí conseguiram também, descobriram 2 atores lá recém-formados, numa escola da Austrália, né? Que era uma escola de atores, que eram ninguém menos que Mel Gibson, que assumiu o papel do Max, né? Max Rokatansky, esse sobrenome, acabou sendo o protagonista. E seu colega, que foi o Gus, também, colega, ator dele, formado na mesma escola, que é interpretado pelo Steve Beasley, que era o colega que assumiu o papel do Gus, né? Que é o parceiro policial do Max no filme. Também conseguiram juntar o elenco, que seriam a gangue de motoqueiros, que seriam os grandes antagonistas do filme, né, que inclusive usaram suas motos próprias também, viajaram, né, isso tudo já é uma história bem conhecida, né, da produção do filme, que eles tinham poucos carros, né, para usar, então os carros que seriam destruídos durante as sequências de ação e as motos eram muito limitadas. Eles conseguiram algumas motos ali patrocinadas, mas que deveriam ser, né, eram únicas ali para a filmagem, e eles separaram, né? Então o Mel Gibson lá ficaram em uma parte lá da produção, e os motoqueiros, que seriam a gangue do Toe Cutter, né? Que é o grande antagonista, o grande vilão do filme. A gangue de motoqueiros fez inclusive uma viagem, né? Lá para o local das gravações, viajaram dias lá como uma gangue, né? Para criar ali uma amizade, né? Uma sensação entre eles, né, realmente viajaram, passaram perrengues na estrada e tudo mais, porque não tinha dinheiro, né, não estamos falando de uma grande produção, questão dos atores, né, não existe produção, tratamento do elenco, né, cada um se virava como podia, não tinha dinheiro, então eles viajaram com dinheiro, assim, também querendo participar, né, colaborando com o filme, inclusive alguns com suas próprias motos, né, e formaram esse vínculo entre eles para a gangue do Toe Cutter, que são os antagonistas do filme, né? Falando sobre a sinopse, nós temos essa história de vingança, né? Primeiro, o Max aqui, que é um policial rodoviário, no início do filme, né? Uma sequência já bem, que fica bem marcada aí na história do cinema. Nós temos o Knight Rider, né? Que é um dos membros aí da gangue do Toe Cutter, onde ele está fugindo lá, né? Depois de
de fugir da polícia. Ele está fugindo com um carro preto também lá, Knight Rider, né? E ele acaba sendo perseguido pelo Max com um carro Interceptor policial, né? Azul, amarelo, uma viatura bonitinha lá da polícia. E acaba batendo, né? O Max acaba ali perseguindo na fuga, né? O Knight Rider acaba batendo lá, explodindo o carro dele junto com a namorada no carro. E ele era um membro da gangue lá do Toe Cutter. Né? E o Max também não sabia. Mais tarde eles acabam prendendo um outro, o Johnny, né? Que é um dos meninos lá que são protegidos do Toe Cutter. Acaba sendo preso, depois o advogado, eles acabam conseguindo soltar, né, esse menino lá, e eles acabam que são tudo a mesma gangue, que vão procurar também o Max depois, né, inclusive tem um personagem muito engraçado, que é o Fifi, lá, que é o grande capitão lá da polícia, né, porque o cenário da delegacia de polícia é um cenário lá, o Sala da Justiça, inclusive, como era no desenho lá dos Super Amigos, mas também é um lugar todo já detonado. E aí ele tem um sargento lá, um capitão dele, né, que chama eles, ó, essa gangue aí, os caras lá do Knight Rider, do Johnny, estão atrás de você agora também, né, nós não sabemos o que eles podem fazer, né, e até o Max, assim, fica tranquilo, diz, não, eu já sou perseguido aí, né, o meu trabalho como policial já tem várias gangues aí que já me conhecem, né, mas realmente o Toe Cutter é um pouco mais sério, né? Mais violento do que esse outro pessoal. E aí o Max, né, eles acabam perseguindo o Gus e matando, né? Uma cena também, uma sequência lá, onde eles, né, o Gus, eles têm a moto sabotada, eles cortam lá o freio lá da moto dele, onde ele acaba, né, levando um tombo lá com a moto dele. Inclusive, toda a sequência que eles filmavam lá dele andando em alta velocidade, na estrada com uma moto, ela é em primeira pessoa. E a câmera, imagina, estamos falando de 79, né? As câmeras não eram as câmerazinhas de tamanho da GoPro, né? Estamos falando de máquinas, de câmeras pesadas, né? Então eles tiveram que colocar o cinegrafista ali, o cameraman na garupa, né? Com a câmera amarrada no ombro, filmando o guidão da moto, né? E a sequência é espetacular, mas estava todo mundo arriscando a vida ali, né? Realmente poderia acontecer muita coisa ali. Eles estavam realmente em alta velocidade filmando na prática, né? São efeitos práticos sem muita segurança. Inclusive, alguns dublês e atores aí que participaram da produção dizem até hoje que um dos grandes milagres desse filme é que realmente ninguém tenha morrido durante as filmagens, porque muita coisa maluca ali teve que ser feita de verdade, né? Para que pudesse ser colocado no filme. No fim, né, eles acabam armando lá uma armadilha, uma emboscada e matando o Gus, queimado, né, num carro, uma cena bem chocante. Eu, quando era criança, lembro de ter assistido, ficava bem chocada. Quando o Max vai no hospital lá, depois quando ele recebe a notícia, né, ele vai no hospital ver o corpo do Gus lá e eles só levantam uma parte, assim, do lençol, dá pra ver uma parte do braço ali, a mão do Gus queimada, assim, né, e ele sai revoltado. Foi uma cena bem chocante de assistir ali, né? Marcou quem assistiu na época ali, com certeza. E aí o Max acaba, então, resolvendo ali tirar, né, que vai sair da polícia, depois que ele perdeu o Gus, ele tem uma mulher, né, a Jessie, um filho pequeno. Então ele resolve que ele vai sair da polícia antes que aconteça alguma coisa com ele, e realmente ele tem um filho pequeno, ele tem a mulher para cuidar. Né? Mas esse capitão lá, o Fifi, convence ele para tirar umas férias, né? Não, tudo bem, você tá certo, mas vai passear aí uns dias, né, com sua mulher, aí vão passear, tira umas férias, depois você vê o que você quer fazer, né? Vai descansar a cabeça aí, vai para longe desse pessoal aí, desses perigos, né? Depois você volta, a gente vê o que você quer fazer, não entrega aí o teu distintivo da polícia, né? Não deixa de assumir aí o uniforme. E no fim, ele acaba indo passear lá para o litoral com a mulher e o filho, um cachorro lá, que eles acham na estrada, um cachorro guapé lá, e acabam sendo encontrados, né? Todas umas sequências assim,
assim, todas as sequências que a gente está falando, a parte de produção, hoje muita coisa de câmera é usado cortes, então muitas pessoas que assistirem esse filme hoje vão achar que ainda é assim datado, né, com efeitos, não existia nenhum tipo de efeito, né, digital, nada disso, né? Então, por exemplo, a sequência onde eles encontram, né, a família dele, acabam perseguindo também o Max e a mulher, e acabam, né, uma sequência que a Jess está sozinha, acaba sendo encontrada sozinha com o filho, pelos motoqueiros, né, pelo Toe Cutter e os comparsas, e eles acabam atropelando ela no asfalto, né, e é uma sequência onde não aparece, obviamente, o atropelamento, mas você vê caindo lá só o sapatinho da criança, então você sabe o que aconteceu e é forte do mesmo jeito, né, é bem chocante da mesma forma. E aí vira a parte final de vingança, né, onde o Max perde, ele, a mulher e o filho, e ele assume, né, o uniforme do Mad Max, né, da polícia novamente, e vai atrás lá onde ele sabe que tem o V8, o carro que ele pode usar para ir atrás da gangue do Toe Cutter e se vingar, né. E aí nós temos a parte final, que é também espetacular, né, nós temos toda a perseguição do Max contra a gangue de motoqueiro, ele vai mandando inclusive avisos, né, ele vai aterrorizando lá a galera, né, vai atropelando quase que um a um lá dos membros da gangue para se vingar tanto do Gus, né, quanto da esposa dele, da Jess. E aí tem muitas sequências ali que são espetaculares, né, filmando dentro do carro, externos, né, e até a sequência final, onde ele acaba encontrando o Toe Cutter, né, o líder, o chefe da gangue. E aí temos aquela sequência onde um caminhão acaba encontrando o Toe Cutter, né, de moto ali de frente, né, e passando ali, atropelando o Toe Cutter. E aquilo aí foi feito com um boneco, né, com uma moto e um manequim. E o próprio caminhoneiro que participou daquela cena, ele aceitou participar, mas ele, sem receber nada, com o caminhão dele, mas ele queria que colocasse, a única exigência dele foi que ele colocasse uma grade na proteção na frente do caminhão, né, para que a moto não estragasse, obviamente, ali o para-choque do caminhão dele, né, então ele não teria pelo menos prejuízo. Aí participou do filme, né, está lá. Realmente a moto bate, ele passa por cima, claro, com um manequim ali, um boneco, né, obviamente. Mas tem muitas sequências onde com quedas de motos, onde os atores realmente se machucaram, né. Tem uma sequência na ponte, onde ele passa na ponte ali e derruba dois motoqueiros, que realmente um cai. Você vê a sequência onde a moto bate no capacete dele, isso ali aconteceu de verdade, né? Então isso tudo foram efeitos práticos aí que marcaram também a qualidade. O filme acabou estreando com sucesso na Austrália, né? Principalmente uma questão ali, claro, de boca a boca, né? Muita gente que assistiu o filme foi comentando, gostou, né? Ficou todo mundo impressionado com as técnicas e as cenas que o George Miller conseguiu fazer, apesar, né, das limitações que ele tinha na época. E em 1980 esse filme acabou estreando em outros países também, fez muito sucesso no Japão, chegou nos Estados Unidos também, né, com bastante sucesso aí. E depois disso o George Miller conseguiu um outro orçamento de um estúdio para uma sequência, né, onde ele acabou fazendo uma espécie de um reboot, que é o Mad Max 2, né, mas que nos Estados Unidos saiu como Road Warrior, né, o Guerreiro das Estradas, que também é outro filmaço, né, que a partir do sucesso desse primeiro, né, quando viram que ele realmente sabia fazer, né, a produção e as cenas de ação, gostaram, claro, do Mel Gibson, do elenco, né. O Mel Gibson, claro, a gente sabe o que virou a carreira dele nos Estados Unidos depois, né, em Hollywood, né, apesar das últimas polêmicas aí nos últimos anos, né, mas essa sequência nós podemos falar depois, se vocês curtiram, relembrar esse filme aí, esse Mad Max, o primeiro. Esse aqui é um DVD que eu tenho ainda da época, né, bacana aí, o Mel Gibson bonitão aí, novinho na capa. E aí depois vem o Mad Max 2, que nos Estados Unidos saiu como Road Warrior, né, o Guerreiro das Estradas,
porque muita gente não tinha assistido, né, esse primeiro. E aí, claro, com um orçamento, com uma equipe, já com uma estrutura muito maior. Mas isso nós podemos relembrar num segundo vídeo. Se vocês curtirem esse aqui e quiserem continuar falando sobre essa trilogia, né, hoje é quadrilogia, né, porque nós temos aí um filmaço também de 2015. E eu gosto de todos os filmes dessa franquia, gosto bastante desse primeiro também, né, e dos outros nós podemos falar futuramente se vocês curtirem esse aqui. Então, obrigada por você que assistiu o filme, assistiu o nosso vídeo até aqui. É só relembrando que, acho que eu não falei ainda que no fim, até o 2021 aí, o filme já tinha arrecadado mais de 100 milhões de dólares, né, na carreira dele. Então, um filme que custou 400 mil dólares, já arrecadou mais de 100 milhões aí até hoje, além de todo o impacto que teve, né, muitos diretores aí de cinema, outras áreas aí, muita gente da cultura pop em geral foi influenciado por essa trilogia aí do Mad Max, né, videogames aí, o Kojima, diretor aí da série Metal Gear aí, né, outros jogos, ele é um fanzaço do George Miller e das obras dele aí, da produção do George Miller. Então, vamos continuar aí relembrando aí. Comente se você assistiu. Eu assisti lá no Cinema em Casa, assim, do SBT. E obrigada por você que assistiu o nosso vídeo até aqui. Beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo. Tchau.